Olá, que a suficiente graça do Senhor nosso Deus e Pai possa alcançar você e toda a sua família nesse dia que Ele nos deu para o louvor da sua glória. Quero compartilhar uma explicação e ilustração bíblica da salvação. Cristo define 3 aspectos que marcam a salvação. A. É revelada na Bíblia através de um novo nascimento. Vamos ver lá em João 3, de 3 a 8, uma passagem que nos fala o seguinte. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, ela é revelada ao se crer na palavra de Deus. João 3,5. A água aqui é um símbolo bem conhecido da palavra de Deus. Consta também lá em Efésios 5,26, em João 15,3, Salmos 119,9. Não há referência ao batismo. Outras escrituras tornam suficientemente claro que o novo nascimento vem através da palavra de Deus. 1 Pedro 1, de 23 a 25, Tiago 1,18. Assim como a água serve para limpar nossos olhos de impurezas que obscurecem a nossa visão, a palavra de Deus, quando lida e crida, pode lavar a mente do pecador de ideias erradas sobre Deus e sua salvação. A entrada da palavra de Deus traz luz à condição perdida do homem. Romanos 3, de 10 a 19. O amor de Deus é visto pela provisão da salvação, João 3,16, e na maneira de um pecador se salvar, Romanos 10, de 1 a 17. B. Outro aspecto que marcam a salvação é revelada pela habitação do Espírito Santo de Deus, João 3,5. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, foi enviado por Jesus na sua subida aos céus para usar a palavra de Deus e convencer os homens de seus pecados, levá-los a confiar em Cristo, habitar em cada pessoa que cresce, comunicar ao cristão a natureza divina ou a capacidade para coisas espirituais e guiar cada novo nascido dentro de toda a verdade. João 16, de 7 a 15, Efésios 1,13 e também 4,30, 2 Pedro 1, de 3 a 4, Gálatas 5, de 22 a 26. Enquanto a palavra de Deus é lida ou ouvida, o Espírito Santo aplica a verdade ao coração de forma convincente, mostrando ao pecador sua condição de perdido, culpado, incapacitado, sem esperança. Ele revela pela palavra o caminho de salvação pela fé em Cristo e sua obra concluída. No momento que o pecador confia em Cristo, ele o sela como propriedade exclusiva. Não se trata de sentimento, mas fato. Nós não sentimos o novo nascimento. C. Outro aspecto que marca a salvação é revelada pelo testemunho daqueles que olharam e viveram.
Através do Novo Testamento e da história, milhões já olharam para Jesus e viveram. Pela fé, eles creram no sacrifício substituto de Cristo. João 3, de 14 a 16. Nessas palavras, Cristo explica com clareza como um pecador pode receber a nova vida. Na resposta que lemos, dado a Nicodemos, quando ele pergunta: como pode suceder isto? Cristo usou um incidente acontecido no Velho Testamento para ilustrar como o novo nascimento poderia acontecer. Agora pare e leia Números 21, de 4 a 9. 7 palavras parecem saltar aos olhos nesse incidente. Vamos dar uma olhada cuidadosa, pois é a ilustração do próprio Cristo de como o pecador pode nascer de novo. 1. Pecado. Números 21, ponto 5 nos diz: Jesus respondeu, na verdade, ou melhor, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Assim como Israel pecou, toda a humanidade o fez, em pensamento, palavras e atos. Romanos 3.23. 2. Julgamento. Números 21.6. Então, o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Assim como o pecado deles trouxe juízo sobre eles, Deus assim revelou sua ira contra todo o pecado. Romanos 1.18, Jó 36.18, Romanos 6.23. 3. Arrependimento. Números 21.7. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Israel entendeu, confessou e buscou perdão pelo seu pecado. Esse arrependimento, que consiste em mudança de mente e de atitude, é expresso por uma mudança de ação. Deus exige arrependimento do pecador. Lucas 13.3, Atos 17.31, também 20.21 e Marcos de 1 a 15. 4. Revelação. Números 21.8. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E disse o Senhor, tal como Deus se revelou a Moisés, explicando o antídoto para as picadas das serpentes, Deus revela na Bíblia seu antídoto de salvação para nós. 2 Timóteo 3, de 15 a 17, Romanos 10, de 8 a 9. 5. Provisão. Números 21, de 8 a 9. E disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Uma serpente de bronze foi construída e levantada num poste ao alcance da visão de todo o acampamento de Israel. Agora compare João 3.14. Assim como Moisés levantou a serpente de bronze, assim Cristo deveria ser levantado para dar a salvação para aqueles que fossem picados pelo pecado. Na cruz ele levou nossos pecados,
tomou nosso lugar, suportou todo o julgamento causado por nossos pecados e por sua morte satisfez as exigências de Deus contra o pecador. Deus indicou sua aceitação do sacrifício substituto de seu Filho, ressuscitando-o dos mortos. Isaías 53, de 5 a 6, 1 Coríntios 15, de 1 a 4, Romanos 5, de 7 a 8. 6. Condição. Números 21.8. E disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente, põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Quando olhou, o fato da serpente ter sido levantada do poste em si não salvava. Olhar apenas não era suficiente. Havia um passo de fé exigido a cada um deles. Eles precisavam ver, melhor, crer, que ao olhar para a serpente de bronze seriam verdadeiramente salvos. Eles poderiam virar o rosto em sinal de incredulidade. Poderiam ter dito que era bobagem olhar para uma serpente de bronze, embora Deus já tivesse dito o contrário, que poderia, de fato, salvá-los. Poderiam ter zombado e rido entre si, achando uma tremenda tolice. No entanto, para que cada israelita picado fosse salvo, eles precisavam olhar. O fato de Jesus Cristo ter morrido por nossos pecados na cruz e realizado toda a obra necessária para a salvação não nos salva automaticamente. Um pecador perdido também deve olhar individualmente, pela fé, crendo e confiando que o que Jesus disse é verdadeiro. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10.13. Assim como os israelitas picados não foram orientados a orar, confessar em si ou fazer boas obras para merecer a salvação, o pecador perdido deve render-se logo, confiar completamente em Jesus Cristo e recebê-lo pela fé como seu Salvador pessoal. João 1.12, Efésios 2, de 8 a 9. 7. Resultado. Números 21.9. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Ele viveu. No momento em que um israelita picado, ou seja, significava morte certa, olhava, ele recebia uma nova vida. Era como se nascesse de novo. No momento culpado, o pecador perdido que crê no Evangelho e que Cristo morreu por seus pecados e definitivamente o aceita como Salvador pessoal, recebe a vida eterna e vida espiritual. A partir daí, o Espírito Santo habita no coração. Ele se torna participante da glória divina e assim é regenerado, nascido do alto. Esse é o novo nascimento que Cristo declarou ser essencial ter para entrar no reino de Deus. João 3, versículo 3 e 5, nos fala. 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.